Eu, como contador de caos, contador de história, tem coisa que a gente conta, que a gente sabe, que a gente descobre, que assim como você, aí a gente vê e pensa, não, é mentira. É mentira, é mentira, é mentira. Depois que a gente estuda sobre o assunto, que a gente faz uma análise aí mais ou menos sobre o assunto, sobre o caso, na maioria das vezes a gente vê que é verdade. Eu cheirei o gato e fiquei coçando o nariz. Esse gato, toda vez que eu vou contar um caso, ele sempre aproxima, ele tem muita vontade de aparecer nos casos. Hoje ele apareceu um tantinho pra vocês aí, né? Pois então, eu vou contar o caso hoje pra vocês de uma cobra jararaca, rabo de osso, que mordeu um homem, ou fez que mordeu um homem, que na verdade ela não mordeu, mas mesmo assim o homem morreu. Então vou contar para vocês a história que vai dar mais ou menos sentido quando você ouve dizer fulano morreu de medo, ou quando você ouve dizer a nossa mente é capaz de tudo. O homem que domina sua mente domina o mundo, né? Então eu vou contar o caso mais ou menos baseado nessas duas coisas aí. Mas a espinha dorsal principal do caso aí é essa. A história de uma cobra jararaca, rabo de osso, num rancho de roça, e o homem que morreu de medo. Pois bem, assunte bem. Aí no final do caos, eu vou explicar para você como que acontece cientificamente, pelo que eu descobri, quando uma pessoa morre de medo. Então faz sentido quando você vê dizer alguém morreu de medo, faz sentido. Pois bem, essa história meu bisavô contava pro meu vô, que contava para nós, né? O meu bisavô foi na Segunda Guerra Mundial e de lá ele trouxe algumas coisas que nós não sabia por cá, né? Ele contou e contava com muito orgulho que ele foi na Guerra Mundial, na última Guerra Mundial, ficou por lá mais de um ano, não morreu e não matou ninguém, mas trouxe de lá muitas histórias. Uma dessas histórias que ele trouxe que faz sentido, que faz jus esse ditado, fulano morreu de medo. Pois bem, contava-se que dois homens, um tal de Agripino e o outro, não me lembro o nome do caos, estavam num rancho de uma roça, que naquele tempo fazia a roça no mato, às vezes distante, fazia um rancho, uma cabana bem cercadinho para vedar das onças, né, dos caiporas, de outros bichos, aquela parede de papico, mas as cobras poderiam entrar, né, passavam entre as madeiras e sempre tava matando uma cobra lá dentro. Aí tava os dois lá, por sinal os dois eram compadres, e um desses compadres era aquele cara avacalhado, brincalhão, o outro já era um cara mais sério, um cara mais tranquilo, mas os dois eram muito amigos, muito companheiros. Aí, certamente, trabalhou o dia todo lá na lavoura, a boca da noite, né? Fizeram a janta num fogão desse tipo aqui, como eu tô fazendo ali a minha, cozinhando ali uma galinha naquela panela. Jantaram todo mundo, né? Toma aquele café, um gostoso cigarro de palha. E cansado da batalha do dia, o compadre deitou lá na caminha de vara de bambu, forrada com capim, né? Deitou lá só pra pitar um cigarro e tal. E acabou cochilando, só. E dormiu, que o cigarro apagou entre os dedos e caiu no chão. E o outro compadre lá, mexendo no fogo, ajeitando o feijão pra cozinhar no outro dia. Quando ele olhou assim, ó, uma cobra jararaca, rabo de osso, que é uma das mais perigosas que tem, brotando assim, ó, no buraco da parede, entre os pau a pique da parede, bem no rumo da cama do compadre dele. Ela subiu um pouquinho assim, se pegando algum rato, fez isso assim, ó, e veio bem no rumo dos pés do compadre dele. Ele catou o facão, veio de lá pra cá pra cortar logo a cabeça dela, mas teve uma ideia, falou, vou sacanear o compadre. Ele era muito brincalhão, muito vacalhado. Aí
Na nossa região lá tem uma planta que chama ananás. Ela é parente do abacaxi. É como se fosse um abacaxi selvagem do mato, né? Só que o ananás, ele é mais ácido que o abacaxi, mas é muito gostoso também. E o espinho dele da folha é bem maior do que o espinho do abacaxi. Ele tem uma unha assim, igual a unha de gato, ó. Na folha dele é assim, né? E as unhas de gato. Aí tinha um pé de ananás beira na parede, inclusive uma folha do ananás tinha entrado pra dentro assim, ó. Ele pegou o facão, foi lá, cortou a folha do ananás com os dois ganchinhos assim de espinho, né? Aí o que ele fez? Ele pegou o facão, ao mesmo tempo que ele sentou o facão, rachando a cabeça da jararaca no meio, ele pegou os dois ganchinhos e passou com bastante força, enfincou os dois ganchinhos no pé do compadre dele, que por um azar foi bem em cima da veia, que sangue esguichou. Foi, e ele, pá! Compadre do céu! O compadre deu aquele pinote, acordou, e a cobra se esborrachando lá no chão, se virando lá no chão. Aí as costas dela é mais escura assim, né? Mas quando ela vira a barriga fica branca, fica até melhor de ver de noite. Ele meteu o facão que apartou a cabeça dela e ela pulando lá no chão assim, ó. E o compadre acordou e viu ela já com a barriga branca. Que cobra, é jararaca, te mordeu aí, ó. Vamos passar um remédio, vamos cuidar aí. E foi aquele desespero, rapaz. E esse compadre dele começou a querer passar mal, ele deitou na cama, começou a querer vomitar, começou a querer passar mal. E o outro compadre segurando um pouquinho para poder contar a verdade para ele, né? Para dizer, não, é brincadeira, eu só fui, né? Só que ele começou a passar mal e o compadre rindo ali e tal, e ele passando mal e com raiva do compadre que em vez de cuidar dele estava rindo. E naquilo ali o homem já perdeu a consciência. Já perdeu a consciência e o compadre, não, compadre, eu tô brincando, não foi cobra não, tá aqui, ó, a folha do ananás, eu passei no pé do senhor, pelo amor de Deus, não morre aqui, como é que tá? Não deu jeito. Poucos minutos depois, o compadre morreu. Aí ele contou pro povo e chamou gente, umas pessoas acreditou, outras não. Ele ficou até assim meio mal visto com aquela situação, né? Mas por os dois ser muito amigos, todos os dois homens de confiança, né? Acreditaram-se. E ele contou a verdade, falou, fiz a brincadeira com ele e ele morreu. Aí tá o sentido quando você ouvi dizer que alguém morreu de medo. Agora vamos à explicação. Por isso que eu falei que meu bisavô, né, o tataravô, acho que foi meu tataravô, né, que é pai do meu bisavô, então meu tataravô, que é meu bisavô Antônio Pedro, que contava pro meu avô, e isso foi chegando, que eu tô contando para vocês agora, veio uma história de família. Esse meu tataravô foi na última guerra mundial, e de lá ele trouxe muito caos, que a gente por aqui não sabia, né? Como eu falo para vocês, naquele tempo as informações eram assim, ó, no pé do fogo. Não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha jornal, raramente via um jornal, né? Quando você lia um jornal é que você ia na venda, comprava um açúcar, um café, embrulhava no jornal, aí você lia as notícias, mas que a notícia já tinha um ano que ela tinha sido publicada, né? Aí, esse meu tataravô que veio lá da última guerra mundial, ele sabia desse caso, né? Aí ele trouxe de lá a explicação que realmente a pessoa morre de medo, sim. Dizendo ele que lá, ele estava nos Estados Unidos nessa época da última guerra mundial, aí ele trouxe essa informação lá, diz que alguém contou ele lá, ou ele achou um livro lá traduzido e leu, ou alguém leu um livro para ele. Ele veio de lá com essa informação. Diz que lá, em todos os países que tem a pena de morte, né, que é a favor da pena de morte, que existe a pena de morte para alguns tipos de crime, que eles acham que o cara não tem jeito, tem que morrer. Inclusive eu concordo que no Brasil mesmo tinha que ter pena de morte, né? Quando o caboclo tá no corredor da morte mesmo, rumo à cadeira elétrica, ou o jeito que ele vai morrer, o cientista aproveita. O governo libera os cientistas para fazer experimento com a pessoa, que ela vai morrer mesmo, o peão já tá no bico do urubu mesmo, né? Aí faz experimento.
Aí ele, sabendo dessa história que aconteceu, que espinhou o homem com a folha do ananás, e ele só viu a cobra e morreu, ele descobriu lá um caos que um desses experimentos que o cientista fez naquele tempo, ó, né, que tinha muito pouco recurso, mas o povo era danado, né? Diz que o homem pegou lá uma cobra das mais venenosas da região lá, desse lugar. O peão lá, o homem no corredor da morte, perto de sentar na cadeira da elétrica para morrer. Eles pegaram uma cobra das mais venenosas que existia e existe lá na região deles, que era essa. Morreu, já compra as tábuas, não tem remédio, não tem antídoto. Picou o caboclo, a morte era certeza. Nem remédio dava porque não tinha nenhum remédio que curava. Foi mordido por essa cobra, morreu. Não sei se é a naja, ele não soube dizer qual é o nome da cobra, né? Aí diz que o peão tava lá contando as horas para ir pro bico do urubu, né, no corredor da morte. Aí o cientista foi fazer um experimento com ele. Trouxe uma cobra dessa, das mais venenosas do mundo, que o caboclo viu e já se enconheu, né? Deve ter até cagado um pouquinho de medo. E falou: essa cobra vai morder, eu sei que você vai morrer mesmo, pra nós ver se nós descobrimos um remédio pra curar, um antídoto pra curar o veneno dela. Como você tá no bico do urubu mesmo, você vai ser aí o bode expiatório, você vai ser servir pra nós de experiência aí. Pra quebrar seu galho, nós vamos botar uma touca na sua cabeça pra você não ver onde ela vai morder. Aí vestiram, e o homem se borrando de medo, vestiram um trem, tamparam a cabeça dele aqui. Aí pegaram 2 agulhas e foi lá no braço dele, né? E enfincou as 2 agulhas. O cara deu aquele berro. Tá bom, já mordeu, pode levar. Rapaz, o cabra sentiu as 2 picadinhas, tirou a venda dele, ele viu o sinal certinho dos 2 dentes da cobra no braço dele, mas não era a cobra, o cara fincou 2 agulhas. O caboclo começou a passar mal, rapidamente começou a passar mal, e ele foi botando os aparelhos nele, aquele tempo os aparelhos mais reduzidos, mas foi descobrindo. E resumindo a história, o que esse cientista descobriu? Que o cérebro dele, sabendo que aquela cobra mordeu, morria mesmo, quando ele sentiu que tinha sido picado pela cobra, o cérebro dele já produziu lá uma toxina, um veneno, mais forte que o veneno da cobra, que era para poder combater, para ver se ele não morria, né? Aí o próprio cérebro fabricou essa toxina, né? E já caiu na corrente sanguínea dele e ele, né? Morreu, bateu as botas. Aí tirou o experimento, que o cérebro é capaz de produzir qualquer doença e é capaz de curar qualquer doença quando usado de maneira certa. É por isso que Deus não deu o poder a todos, né, e nem vai dar, de descobrir tudo que está aqui dentro, né? Um dos caboclos que pisou na terra, que usou a maioria do cérebro, foi Jesus Cristo. E mesmo assim nem precisou usar tudo, né? Os povos sabidos diz que nós usa no máximo 2, 3%. Quem dá conta de usar 4% do cérebro já é considerado, né, hiper, super sábio, aí já próximo de Salomão. Diz que Salomão, que foi o homem mais sabido do mundo, né, depois de Jesus, usava em torno de 4,5% do seu cérebro. Então você imagina que o cérebro realmente, né, pode produzir, pode criar, pode curar, pode fazer qualquer coisa. Um homem que domina a sua mente, que domina o seu cérebro, ele pode dominar não só o povo ao seu redor, né, como pode dominar o mundo e criar coisa, tanto para o bem quanto para o mal, né? O cérebro realmente é uma máquina que nós vai morrer tudo e não vai descobrir o tanto poder que ele tem, né mesmo? Mas eu contei esse caso no intuito aí de interter, eu sei que é mais velho, assim como eu, 50, 60, até 90 anos, que viveu esse tempo, né, os bons tempos dos casos assim, lá em volta do fogão a lenha, os mais velhos
pitando um cheiroso cigarro de palha, tomando um cafezinho, contando os causos, que era o nosso divertimento, né? Lá em casa, quando dava... A gente deitava cedo, por volta de 8 horas, 8 e meia no máximo. Tinha dia, depois de muitos anos que nós conseguimos um rádio, nós ficava até 9 para escutar o Zé Bétio, o Zé Russo, na linha sertaneja classe A. A gente deitava cedo, ficava assim no pé do fogo. Os mais velhos contando história, contando caos, né? Aqueles caos que vinham de Goiânia de lá pra cá, aí às vezes aumentava um pouquinho, às vezes esquecia alguma coisa, mas geralmente o caos, mesmo que às vezes dá a impressão que não tá longe da verdade, mas não. A espinha dorsal ali, o trio do caso, todos eles têm um grande fundo de verdade, por mais que pareça assim, às vezes exagerado, mas você pode ter certeza que no fundo a espinha dorsal ali tem grande parte, a maioria das partes são verdadeiramente verdadeiras. Pois é, se você gostou do caos aí da jararaca rabo de osso que fez o homem morrer de medo, você espalha para os seus parentes, para os seus amigos, e assim a cultura do caos caipira vai rompendo Brasil afora. Ora vai troteando, ora vai galopeando, e assim a gente vai entretendo os mais velhos, assim como eu, e até lá os 90, 100 anos, que é a maioria do meu público. Eu tenho algumas pessoas jovens que assuntam o nosso canal, mas é mínimo, é pouco. 90% das pessoas que acompanham nós, o Pedrão Bocó aqui no YouTube, nos Causos Caipira, tem entre 40 e 90 anos, é verdade. E 75% deles têm raízes interioranas. Um grande abraço, que Deus te abençoe, te livre dos perigos assim como da cobra, jararaca, rabo de osso. Que lá nos Estados Unidos era essa lá, aqui no Brasil é a jararaca, rabo de osso, cascavel, urutu, cruzeiro, né? Geralmente quando morde, hoje tem mais recurso, mas naquele tempo morreu, já arrumava logo as tábuas e fazia a caixa porque não tinha remédio não, meu filho.